Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. Versículo de número 38. Queremos ser sucinto e objetivo, já agradecendo a Deus e também ao pastor Osiel, nosso pastor, por esta confiança que nos é dada de compartilharmos uma palavra da parte de Deus, do Senhor, o nosso Deus, neste terceiro culto de Santa Ceia. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 38. Se você encontrou, diga amém. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 38, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar este espaço e tomar este texto para dele compartilharmos uma palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. No que diz respeito à mensagem que convenceu Maria a ser a mãe do Senhor. A mensagem que convenceu Maria a ser mãe do Senhor. É interessante observarmos isto porque o texto deixa claro de que ela foi convencida. Verso que lemos diz: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela acreditou na palavra e se deixou convencer pelo anjo. Eu pensando neste assunto, analisando ele, relendo, eu pude entender e posso entender e compartilhar com os irmãos 3 pontos que estaremos abordando de forma sintética. Primeiro, o portador da mensagem, a importância daquele que vem trazendo a mensagem para convencer Maria. Segundo, a importância da mensagem em si. Ela tinha que ter uma consistência para que desse a Maria credibilidade suficiente para ela aceitar a mensagem. E por fim, a destinatária, o receptor da mensagem, no caso Maria. Então esses 3 pontos. A importância do mensageiro, a importância da mensagem, a importância daquela que estava recebendo a mensagem. Se você entende até aí, diga amém. Primeiro, no que diz respeito ao portador da mensagem, ele é importante porque é uma das figuras mais importantes no céu depois da Trindade. É o único mensageiro que acompanha Deus de perto. O arcanjo Miguel, ele acompanha Deus no que diz respeito às guerras, no que diz respeito às batalhas, e ele apresenta-se como príncipe do exército angelical. Mas Gabriel é diferente. No capítulo 1 do livro de Lucas, e o verso 19, quando ele entrega uma mensagem a Zacarias, ele faz questão de dizer assim a Zacarias: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, do trono de Deus. Não foi um mensageiro qualquer que vinha portando a mensagem, ou que estava trazendo a mensagem. Deus selecionou Gabriel. E é interessante que o nome Gabriel traz consigo, entre muitas definições, uma delas é o poderoso homem diante de Deus, ou aquele que é poderoso diante de Deus. A mensagem que Gabriel estava portando, ele era o portador de uma mensagem singular, única, e que foi preservada ao longo do tempo e da história. Desde o livro do Gênesis 3:15, quando o Senhor havia dito: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa mensagem e esta profecia que foi criada, que foi gerada no coração de Deus, na eternidade, criando o propósito e plano da salvação, consistindo em Cristo Jesus, era um segredo que fora se desenvolvendo ao longo da história. Satanás corrompe as gerações ao longo do tempo, mas o Senhor preserva. Na casa de Adão, a casa de Sete, a casa de Sem, e Deus sai preservando. E quando você vai na genealogia, relatada por Mateus, como relatada por Lucas, você vai observar
que nas gerações, ou na linhagem daquele a quem o Messias viria, deveria ter pelo menos uma participação na linhagem patriarcal. E a Bíblia diz na linhagem de que Jesus, ele é da casa de Abraão, da casa de Jacó, e não só da casa de Jacó, mas ele sai da casa de Adão, e não só de Adão, de Deus, de Sem, de Sete. Então ele tem que ter uma linhagem patriarcal, e Jesus, ele traz isso. A mensagem comportava não somente a história de Israel, mas uma história para a raça humana compreender os desígnios de Deus. Então o anjo escolhido, ele não foi escolhido acaso, ele foi escolhido para trazer uma mensagem em que estava incorporado aquele que estava acima dos patriarcas, aquele que estava acima dos sacerdotes, aquele que estava acima da realeza. Por isso ele veio da casa de Davi, e o seu reino é eterno. Então o mensageiro não poderia ser um qualquer. Então Deus olha no céu e olha para Gabriel e diz: poderoso que assiste diante de mim, eu tenho uma mensagem para que você leve até a cidade de Nazaré. Porque quando Deus quer falar algo importante, ele escolhe pessoas importantes. E quando Deus tem algo importante a realizar, ele reúne pessoas importantes. E quando Deus tem algo a fazer, ele reagrupa a necessidade do povo que se diz ser importante, acredita ser importante, para fazer entender os seus desígnios. O que eu quero dizer com isso é que o anjo que fora escolhido, o portador da mensagem, ele foi escolhido para trazer a mensagem e ela não falhar, e ela não farrapar, e ela não ter vacilo em tempo algum. Por isto, ele é importante. A importância do portador da mensagem. Ele tinha que lutar para trazer a mensagem de acordo, ou melhor, ele teria que cumprir na íntegra a mensagem desde o dia em que ela foi criada no coração de Deus. Por isto, o arcanjo, ou melhor, o Miguel, o anjo Gabriel tinha toda essa preocupação de trazer a mensagem de forma contundente. Era um ser angelical que sobressaía aos demais e ainda sobressai por ser ele aquele que assiste diante de Deus. Segundo, a importância da mensagem. Eu quero me deter mais neste ponto para que possamos aqui ser sucinto. No que diz respeito à importância da mensagem, porque ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase da construção da mensagem. A segunda é a inspiração que a mensagem precisaria ter. E terceira, a comprovação da mensagem. Vou repetir. A mensagem tem, primeira fase, construção. Segunda fase, a mensagem tem que ter inspiração. Terceira fase, a mensagem teria que ter comprovação. E eu estava analisando como é que Deus constrói a mensagem. Você sabe quanto tempo levou, além da história patriarcal, além da história do que diz respeito à monarquia, além da história do sacerdócio, tirando esse tempo para trás, mas o tempo e o prazo imediato da mensagem levou 5 meses. A mensagem foi construída durante 5 meses. Eu estava analisando como é que ela foi construída. Sintetizando no longo de tudo, a Bíblia é desta maneira. Ela foi construída, reunindo fatos, história, argumento. Foi construída. A Bíblia, a palavra de Deus, foi construída, inspirada. A sua construção precisou ser recheada de fatos inspirados para que ela viesse a ser inspirada. E depois ela é ratificada, comprovada e encerrada no cânon sagrado. Isto é, numa visão geral, a Bíblia. Agora, a mensagem de Maria, ela é construída durante 5 meses. O anjo vem apenas no 6º mês. No capítulo 1 de Lucas, versículo 26, você vai observar o que o texto nos diz. Observe a expressão. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 6 meses. O Senhor disse 5. Foi 5 meses que levou à construção. E o 6º mês foi programado para ser entregue. E vou lhe explicar como foi construída. O anjo, para convencer Maria, ele tinha que ter uma história construída e inspirada. E se você ler o mesmo capítulo de número 1, por volta dos versos de número 30 a 35, você vai observar que aquela expressão do versículo 37 que diz: porque para Deus nada é impossível, Maria.
Só tem sentido esta expressão porque a história foi construída, foi inspirada e Maria depois foi comprovar. No mesmo capítulo 1, versículo de número 39 até o versículo de número 40, a primeira coisa, quando o anjo se ausenta dela, ela ia saber se Isabel estava de fato grávida. Ela queria comprovação. 5 meses, esta mensagem foi construída. E é interessante, pastor Osiel e os demais presentes, do como a mensagem foi construída. Porque Deus não constrói mensagem para dar a alguém sem inspiração e que não possa ser comprovada. Aí começa no capítulo 1 de Lucas, verso de número 8, quando o sacerdote Zacarias vai ao templo e o anjo diz a ele, o mesmo anjo Gabriel, começa construindo a história ali. E diz, olha, Zacarias, Deus ouviu a tua oração e a tua mulher vai ter um filho. E é interessante que Zacarias, e todo o contexto, como você já sabe, para nós ganharmos tempo, não acredita, fica mudo. Toda uma história é construída. 5 meses Isabel escondeu a gravidez, para que ninguém soubesse. Enquanto estava aqueles 5 meses, era Deus construindo a história, para quando Gabriel chegasse a Maria e dissesse a ela, você vai ficar grávida. Ficar grávida é fácil acreditar. Qualquer mulher pode receber uma mensagem dessa e dizer, coisa boa, agora fica grávida do Altíssimo, sem toque do homem. Aí é preciso acreditar e é preciso ter inspiração na mensagem. E é por isso que Deus estava construindo no oculto, no segredo. Deixa eu lhe dizer a primeira coisa nesta noite aqui. Você não entende, não sabe, mas Deus já está construindo algo. E neste culto a mensagem que em particular eu compartilho com você é para dizer que assim como ele tinha uma mensagem para Maria, ele estava antes construindo para entregar a ela. Eu não sei o que você veio ouvir ou pretende ir ouvir, mas o que eu quero dizer a você é, Deus está construindo uma mensagem que todos vão acreditar. Desde os que estão no céu, os que estão na terra e os que estão embaixo da terra. Porque o que Deus fala, ele cumpre. Acompanhe o meu raciocínio, por favor, ainda dentro deste contexto. Quando Deus constrói uma história de uma mensagem, ele desprograma a nossa história. Maria estava noiva de José, desposada. Casamento pré-aprovado, marcado, estabelecido. E me permita conjecturar nesta noite. Está a donzela Maria pensando, eu vou casar com o meu querido marido José, um carpinteiro de primeira mão. Eu vou fazer um berço de melhor madeira possível. Eu vou abraçar o menino. Ah, José, eu não vejo a hora. Era como qualquer uma outra donzela e qualquer uma outra moça. Ela poderia pensar, e assim estava, é óbvio. Você, mãe, vou casar. Você, quem sabe, uma das maiores mulheres entre as que aqui estão, esposa de um carpinteiro. E ela faz plano. Do outro lado, José também. E José começa a conjecturar. Ai, o dia de eu casar com Maria, como vai ser maravilhoso. Eu vou ter um menino com ela. Eu vou construir pelo menos uns 5, 6. Eu sei lá o que se passava na mente de José e de Maria. Mas como jovens, eles sonhavam. Eles pensavam. E Deus lá de cima dizendo, Gabriel, tu tem uma mensagem para levar para um casal. E quando tu chega lá, tu vai dizer que os planos deles não são os meus. Porque Isaías profetizou no capítulo 55 e o versículo de número 8. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Eu não sei o que você está pensando, mas Deus está pensando maior. Eu não sei quais são os teus planos, mas os planos de Deus é maior. Eu não sei qual é a tua programação, mas Deus nesta noite manda te dizer dentro desta palavra, coloca ela na gaveta, porque os projetos que vão prevalecer são os meus. Não fique triste quando Deus desprogramar o seu programa. Quantos aqui são servos de Deus? Quantos têm prazer em ser servos de Deus? Então segura esta mãozinha santa, porque eu vou lhe dizer uma verdade. Se você é servo, vai ter que desfazer o seu programa para aceitar o programa do Senhor. Desfazer a sua vontade para aceitar a vontade do Senhor. Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Ah, que palavra bonita, mas difícil de se colocar em prática. José queria abrir mão da parada. Quando Maria fica gestante, construir a história, Deus sabe, faz direitinho. José, no capítulo 1 do Evangelho escrito por Mateus, versos de número 17 em diante, você vai observar que José,
Ele olha e diz, quando Maria chega para ele e diz que está gestante, ele diz, não pode ser. O meu programa não era este. A minha programação, os meus planos, isto não é os meus planos. Não sei aonde ele foi encontrar coragem para dormir, mas foi dormir. E Deus que sabe construir história para dar uma mensagem direitinho e fazer valer o que ele fala, para rechear de inspiração. O anjo chega para ele de noite, ali onde ele está, e diz, acorda. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sei, vou usar minhas palavras. Tens um bom plano, tens um plano espetacular, eu sei. Os teus projetos é lindo, eu sei. Mas não vai deixar Maria. Porque eu tenho um plano com ela e contigo. E tem mais uma coisa, sossega o facho. Descansa, José. Sossega, vai chegar o teu tempo, José. De tu abraçar o teu, José. Mas eu quero que primeiro tu abrace o meu, sofra pelo meu irmão. Abre mão daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer. Estamos numa reunião de família, pastor Aziel, então me permita dizer, estamos numa mesa de família e o pai está falando, ei filho, deixa eu realizar os meus planos, porque eles são melhores do que o teu. Lá na frente tu vai entender o que eu tenho para você. Deus está falando com José e Maria nesta noite aqui neste lugar. José frustrado, Maria preocupada, e Jesus tem uma mensagem para José, para ele tirar a frustração do coração, e para Maria ficar descansada. Hoje a palavra é para descansar o coração, e Deus vai tirar essa frustração de dentro do teu coração, José. Descansa. A mensagem tem que ser construída. E eu fico pensando, Isabel, 5 meses, irmão. Ninguém podia saber. Agora, veja como é que Deus constrói a história. Ele era sacerdote, já velho em idade. E é interessante que a pior coisa que poderia acontecer na vida de Zacarias é ele ficar mudo. Por quê? Porque quando o sacerdote terminava o período da escala dele, que era 7 dias, ele só voltaria depois de 6 meses novamente a cumprir a sua escala. Mas quando o sacerdote saía de cumprir a sua escala, se você ler o livro de Lucas, você vai entender tudo isso que eu estou dizendo. Você vai ver que o povo está sempre na porta esperando ele sair. E o povo esperava, por quê? Porque quando ele saía, ele tinha que dar a bênção de Números, capítulo 6, versos de número 22 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, o Senhor tenha misericórdia de ti e tal. Essa era a bênção sacerdotal, que quando ele terminava a escala de culto dele, tal como a bênção apostólica, que é dada pelo pastor, vocês não ficam aguardando assim, não é? Nós não ficamos aguardando assim. Só que o povo lá não aguardava assim, eles ficavam na porta. Ele vai sair e ele vai falar. Como é que ele sai? E o povo diz, abençoa a gente. Ele, oh, coisa difícil. O povo já desconfiava e dizia, ele já não fez um bom casamento. Porque a mulher é estéril. Esse sacerdote não tem chamada. E agora sai daí mudo, fica todo mundo olhando. Deus coloca a gente em cada estreito, irmão. Deus nos quebra, Deus nos humilha, só para ele ser exaltado. Deus está fazendo isso para você entender que ele é Senhor. Dá para você se aquebrantar e dizer, então Senhor me ajude a suportar um momento que não é fácil. Deus constrói a história, oprimindo a pobre da Isabel. Irmão, já pensou uma mulher, vou conjecturar porque eu não tenho certeza, mas os historiadores acreditam que quase perto dos 90 anos. Já pensou uma velhinha aparecendo grávida? Era motivo de chacota, sim ou não? Não tem lógica. Aí a pobre da Isabel disse, eu não saio de casa. Eu vou ficar aqui, eu não sou doida. Eu só vou sair quando estiver com barrigão e quando que o menino estiver mexendo. Depois que o menino estiver mexendo, eu saio de casa. E você sabe o que é que acontece quando Maria vai visitar Isabel? Você pegou a mensagem? Isabel só ia sair de casa quando o menino
tivesse ali dando sinais vitais e algo, claro que ele se mexeu antes disso, mas eu quero aplicar o texto dentro do contexto. Então deixa eu lhe dizer, quando Maria disse, eu vou saber se tudo isso é verdade, e que ela diz, Isabel, aí o menino lá dentro, dentro da barriga linda da velhinha Isabel, porque quando Deus quer fazer, Ele confunde a terra, Ele mexe com o juízo de alguém. Deus está confundindo a terra, porque Ele está construindo a tua história numa mensagem completa. Era da Gachura Bacamana. Eu não estou entendendo nada, não tem que entender agora não, porque o que eu faço hoje tu não sabes, vais entender depois. A mensagem é criada, e agora a mensagem tem que ser inspirada, tem ou não tem? Precisa de inspiração, e a inspiração está repleta, tem como negar? Maria olha e o anjo diz, você vai ficar grávida do Filho de Deus. Como será isso, meu Senhor? Se eu não conheço o varão. É porque você está pensando nas coisas da terra, Maria. Vai acontecer contigo uma coisa do céu. Porque a inspiração vem de cima. Maria, virá sobre ti a virtude do Altíssimo, do Espírito Santo. Ele te cobrirá com a sua sombra. E Ele vai encher-te do seu Espírito. Quando você for contar a sua história, todo mundo vai acreditar. Sabe por quê? Porque houve lágrimas, houve sofrimento, aconteceu mais de uma decepção. É porque eu queria assim, não foi? Aí você, já viu aquele testemunho? Que você começa a contar ele, a pessoa começa a contar na terceira pessoa. Eu conheço uma pessoa que imigrou para fora do país, passou dificuldade, frio, fome e tal, e começa a passar as dificuldades, rejeitado por um, rejeitado por outro, aperto daqui, aperto dali. Ele teve noite que não dormia, teve noite que teve que orar pelo menos 1 hora, 2, 3, 5 horas de oração. Teve que dobrar o joelho com a esposa várias noites, ao lado da cama, num lugar desconhecido, e dizendo, Senhor, vem cá, faz isso. E aí a história vai ficando bonita, e você vai contando cada segundo de dificuldade. E quando você chega no momento em que você diz, e Deus prometeu àquele casal, eu vou abençoar vocês, eu vou dar um fruto a vocês, eu vou ajudar vocês neste lugar. E aquele casal dobra o joelho dizendo, Senhor, apressa esse dia, faz algo. E Deus abre o céu e começa a cumprir aquilo que Ele falou. Está doendo a tua história, mas Ele está construindo algo novo ao teu respeito. Está doloroso o processo, mas eu quero te dizer nesta noite, Ele está construindo a tua história para que você conte-a e ela seja inspirada. E alguém vai dizer, você passou por isto tudo. Aí você vai fazer assim, e ainda mais um pouquinho. Aí alguém vai perguntar, e aí, valeu a pena? Aí você vai dizer, valeu, porque em todos os momentos Ele estava comigo. Ele está contigo no começo, no meio e vai estar no fim. Que Deus nos abençoe.